E convidamos para assumir a palavra a enfermeira Adriana Caldas Rocha, bacharel em enfermagem pela Faculdade de Medicina do ABC, FMABC, aprimoramento e especialização em enfermagem e reabilitação física, HC, FMUSP. Tem experiência em atendimento individual e em grupo em programas de reabilitação ambulatorial e internação, incluindo visita domiciliária, doenças crônicas e neurodegenerativas na lesão muscular, medular, lesão encefálica, amputados, paralisia cerebral e nas incontinências urinárias. Atuação em ambulatório de bloqueio neuromuscular, toxina butolínica, educador em saúde em cursos de cuidadores de idosos e pessoas com deficiência física. Especialista em saúde do idoso, cujo tema da palestra será as contribuições da enfermagem para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com esclerose múltipla. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, né, Beth, por esse simpósio e para falar de qualidade de vida, né? A enfermagem aí, como outras disciplinas também, tem uma importância multidisciplinar na qualidade de vida aí dos pacientes com esclerose múltipla. Então, aí eu preparei uma coisinha visual para a gente ir acompanhando. Se a gente pensar em... Vamos logo falar dos sintomas, né? Porque a enfermagem ela trabalha com cuidado. Enfermeiro cuida. Então, a gente presta atenção na questão dos sintomas. Se eu falar que os sintomas na esclerose múltipla, eles são variáveis, tá? A sua evolução ela pode apresentar episódio de piora de sintomas e também períodos de melhora, além de diferentes graus de incapacidade gerado pela doença. Então, é uma doença incapacitante, né? E, atualmente, é a segunda causa neurológica de limitação nas atividades de vida diária. Então, para você ver como que como cursa a doença, né? Por uma incapacidade. Né? E aí, se a gente pensar em cuidados, a gente pode fazer bastante coisa. E eu falo que a enfermagem ela não trabalha sozinha. A gente pensa sempre numa visão multidisciplinar. Né? Os sintomas, todo mundo conhece, né? Que é a famosa fadiga, né? Que acomete o pessoal que tem esclerose múltipla, alteração da função cognitiva, da função visual e da função sensitiva, a espasticidade, tá? O sintoma urinário também é uma queixa bem grande também do pessoal portador de esclerose múltipla. Os sintomas emocionais e os sintomas também que repercute na questão da sexualidade também. E agora? Tantos sintomas, tantos sinais e sintomas. Como que a gente faz para trabalhar tudo isso? Né? Porque é incapacitante, tem esses sinais e sintomas todos. Como é que a gente faz? Né? Então, é uma doença crônica, precisa de reestruturação e adaptação, reestruturação familiar, reestruturação da pessoa e uma adaptação da questão da doença, porque não é fácil, né, até você receber, que nem um colega tinha pouco falou, você recebe o diagnóstico da doença e agora? Como é que vai ser daqui para frente? É toda uma reestruturação e uma nova adaptação. Os familiares têm que aprender a gerir a nova situação da doença, porque imagina, né, até então não se sabia. Até achar o diagnóstico, ficava, que a gente brinca, né, pipocando de médico em médico para poder saber o diagnóstico da doença. E, de repente, é uma situação nova. Como que a gente faz esse gerenciamento intrafamiliar? Né? Porque todo mundo vai acabar... Você está doente, mas a família também acaba adoecendo também, porque a família não sabe como cuidar. Como é que eu vou cuidar? Para quem tem filho? Como é que o filho vai... Né? Então, viver com uma doença crônica, gente, ela depende da característica individual de cada um,
das crenças culturais de cada um e da aceitação de que se espera a vida. Bonitinho ali o Minions, né? Ele saiu ali do nada, né? Então, gente, vai depender de cada um. Se eu pensar em qualidade de vida, esse conceito ele é multidimensional e ele é bem subjetivo. Se eu perguntar para cada um de vocês o que é qualidade de vida, cada um vai ter uma resposta. Para uns, qualidade de vida é trabalhar próximo do emprego, ou qualidade de vida é ganhar mais, ou qualidade de vida, talvez na esclerose múltipla, ter menos fadiga, ou talvez ter menos sintomas de incontinência urinária. Depende. Qualidade de vida é subjetivo. E ela é definida como a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, considerando o contexto da sua cultura, de acordo com o sistema dos valores da sociedade em que vive, bem como em relação aos seus objetivos, suas expectativas, os seus padrões e as suas preocupações. Assim define a qualidade de vida. Como eu disse, né, eu sou enfermeira de formação, mas sempre nas minhas especializações eu fiz multidisciplinar. Eu acredito nesse conceito do multi. Eu acho que o paciente ele ganha muito quando tem várias especialidades pensando junto em prol do paciente. Não apenas a abordagem da enfermagem, mas também a abordagem multidisciplinar. Então, se a gente pensar em enfermagem, a fadiga, a enfermeira vai encorajar o autocuidado. Tem como alguém fazer as coisas quando o paciente está com fadiga? Não, a gente vai orientar. Quais são as orientações que a gente dá para esse paciente? Fixar meta de curto e longo prazo. Hoje ele está fadigado, hoje ele está cansado. O que ele vai fazer hoje? Né? Tem como listar prioridades? O que você pode fazer hoje? Lista prioridade. O que é prioridade você fazer no momento que você está com fadiga? Está fadigado? Repouso, tem que descansar. Não adianta, gente, ser super-herói nessa hora e tentar dar conta de tudo, porque não dá. O corpo já está ali, ó, no mínimo do mínimo. Então, nesse momento, a enfermagem ela contribui com autocuidado, encorajando, quando estiver fadigado, descanse. Lista as prioridades. Qual que é a sua prioridade hoje? De repente, limpar uma casa, ir até o trabalho, mas não deu. Qual que é a prioridade? Listam a prioridade. Façam também metas a curto prazo. O que eu pretendo daqui 2 meses? O que eu pretendo daqui 6 meses? 1 ano, 5 anos, longo prazo. Isso é interessante, a gente coloca a meta. Isso é muito bacana a gente fazer. É um exercício. Se eu pensar em alteração da função cognitiva, né, necessariamente precisava uma investigação, né, de uma avaliação neuropsicológica. É um instrumento, geralmente psicólogos, aí eu falo da abordagem multidisciplinar, psicólogo conhece bem essa ferramenta, tá, para ver se ele está tendo prejuízo de memória, prejuízo de atenção, algum déficit relacionado à cognição. Também estimular a função cognitiva. Como que a gente estimula a função cognitiva? Lendo, fazendo jogos, fazendo palavras cruzadas. Isso estimula o processo de cognição. Na verdade, é uma reabilitação cognitiva. Aí está a TO, terapia ocupacional, que faz muito bem esse trabalho de reabilitação cognitiva. Mas a enfermagem ela pode também orientar. Orientar uma alimentação saudável, né? A gente sabe que hoje, alimentar bem, hoje a gente tem todo um processo, né, da questão nutricional, os benefícios que alguns nutrientes trazem para o nosso organismo. Orientar a questão do sono, da higiene do sono. Se a gente pensar hoje o sono,
né? Quando a gente não dorme bem, parece que nada, né? No outro dia a gente não consegue nem levantar direito, a gente fica mais nervoso, o sono revigora, o sono faz com que a gente comece, que a gente lembre das nossas tarefas do cotidiano. Tá? Atividade física é bem para tudo, né? A gente orienta, porque a atividade física ela tem contribuição na oxigenação cerebral, né? E a questão da socialização, eu acho que é um também dos fatores bem importantes, né? Fazer novos amigos, conversar, né? Bater um papo, porque não é porque tem o diagnóstico que vai ficar mais fechado. Eu sei que é difícil, as pessoas não entendem, porque às vezes está cansado, ou porque às vezes está deprimido, mas isso é importante a gente socializar, né? Isso estimula a nossa função cognitiva, a gente conversa, a gente passeia, a gente vê lugares novos. Da questão da espasticidade que os portadores também têm. A enfermagem orienta o risco de queda, né? Porque esse paciente ele vai estar com a deambulação prejudicada, tá bom? A gente também orienta também o posicionamento adequado para esses pacientes, né? Quando dormir, tem um posicionamento adequado, colocar o travesseiro no meio entre as pernas, ter uma posição mais confortável, tá? A gente também previne deformidades, né? Colocando aí um apoio, solicitando também a avaliação da terapeuta ocupacional, se precisar alguma órtese, tá? A questão também da espasticidade, a gente orienta a questão da lesão por pressão, que são as antigas escara ou úlcera por pressão, né, que o pessoal conhece bem. Essa denominação, ela mudou em 2016. Agora ela não é mais chamada úlcera por pressão, é chamada lesão por pressão. E essa, a gente também orienta, porque o paciente que tem espasticidade, às vezes ele pode ficar mais acamado também, mais restrito ao leito também, com algumas dificuldades de mobilização. E a gente orienta, né, a mudança de decúbito para prevenir lesão por pressão. Aí a gente conta também com a avaliação da fisioterapia, que a fisioterapia também vai avaliar a questão de marcha, vai avaliar o trabalho, o melhor trabalho para esse paciente. A avaliação da terapia ocupacional em conjunto também, a gente encaminha para a terapia ocupacional, para adaptação adaptações, de repente, é um paciente que tem risco de queda, tem espasticidade, mas o ambiente dele tem que fazer alguma adaptação, a casa dele, o banheiro dele tem que ser adaptado para ele não ter uma queda. Tá? E os dispositivos auxiliares, aí uma bengala, um andador, aí a gente também orienta a utilizar após a avaliação aí do físio da TO. Sintomas urinários. 90% dos pacientes com esclerose múltipla, eles vão apresentar queixas do trato urinário. 70% vão apresentar hiperatividade detrusora. Dos sintomas apresentados, o mais frequente é o de urgência, que abrange um total de 83% dos pacientes, tá? A incontinência por urgência. A incontinência urinária ela é definida como uma queixa que é perda involuntária da urina. A incontinência urinária por urgência é uma perda involuntária da urina devido à urgência miccional, conhecida também como bexiga hiperativa. Então, o paciente ele quer chegar até o banheiro, mas não consegue. Então, ele não. E outra, já tem a dificuldade da espasticidade da deambulação, né? Até chegar no banheiro, ele já faz no meio do caminho já. E aí a gente fala de novo de qualidade de vida. Tá? Qualidade de vida, se você relacionar a incontinência urinária, a gente tem várias questões. Tá? Se você pensar na qualidade de vida, o paciente com incontinência urinária tem diminuição do desejo de contato sexual. Por quê? É onde o paciente tem medo de perder urina durante o ato sexual. Né?
Se você pensar em risco ocupacional, né, dos pacientes que têm incontinência urinária, a ausência do trabalho, né, porque o paciente que tem incontinência urinária, às vezes faz uso de alguma fralda, ou às vezes de algum absorvente, e diminui a produtividade. Eles ficam com medo até de sentir o cheiro, porque quando as pessoas que têm incontinência urinária por urgência, que não conseguem chegar até o banheiro, às vezes tem questão, se incomoda até com o cheiro. Então, são pessoas que vivem passando perfumes, né, para disfarçar, porque na hora que anda vai perdendo urina. Tá? E imagina isso dentro do trabalho. Toda hora você levantar, perde urina, não consegue chegar no banheiro. Quantas trocas tem que fazer aí, talvez de absorvente, higiênico ou de fralda? Na relação à qualidade de vida, relacionado às reações psicológicas. Imagina só esse paciente, como é que vai ficar, né? Tendo culpa, pode ter depressão, porque ele vai se isolar. Ele vai ter perda da autoestima. Ele vai ter medo de não controlar a bexiga, pelo cheiro de urina, como eu falei. Tá? Social, interage na questão social, reduz a interação social. Ele vai querer sair, ele vai saber que ele for para sair, ele vai ter que levar lá o absorvente, né? Ele vai querer sair? Vai diminuir o risco dele para sair. E todo planejamento de viagem tem que ser com base de ir no banheiro. Imagina ele viajar e toda hora tem que parar no banheiro, porque ele não vai segurar, ou ele ou ela, tá bom? A preocupação também com as roupas íntimas especiais, aí eu falei das fraldas, falei do absorvente também. A precaução para se vestir, não vai colocar uma saia, de repente coloca uma roupa que prende mais. Né? Então, são todas esses fatores que interferem na qualidade de vida. Aí a enfermagem, de novo, entra com o autocuidado, com a orientação. Praticamente, a enfermagem ele tem um fator bem interessante, porque a gente trabalha com educação e saúde o tempo todo. Educação e saúde é uma coisa que a gente faz, a gente orienta muito, o tempo todo. Aí a gente orienta a diminuir o consumo de irritantes vesicais. Esses irritantes fazem com que a bexiga fique mais hiperativa, né? Que a pessoa acaba urinando mais. Né? É como se fosse irritar a bexiga e a pessoa acaba urinando bem mais. Então, aí tem os adoçantes dietéticos, né? Que é a base de aspartame. Tem os cafeína também é um bom estimulante vesical, e chocolate, geralmente aqueles não ao leite, meio amargo, aqueles que são mais concentrados, aí mais de cacau. Né? E vocês podem fazer aqui, quem mesmo não tem esclerose múltipla, pode fazer o teste, é tomar café, né, contar um tempinho, daqui a um pouco já dá vontade de ir no banheiro, já. Né? Porque ele estimula a produção de urina, o café produz. Né? A gente também pede aí para a cessação do tabagismo, né? O pessoal que tem esclerose múltipla, a gente sabe, né, que o tabaco hoje também tem vários malefícios. A questão também da obesidade também, diminuir também o peso corporal, aí a gente conta também com avaliação nutricional, também indicação da Nutri também. Aí a gente fala em reabilitação, que é o treinamento vesical. Para os pacientes que têm esclerose múltipla, as micções vão ter que ser programadas. Como é que a micção, eu programo uma micção? Vocês têm ideia como é que se programa uma micção? Se eu tomo hoje um copo de água de 200 ml, eu não sei a minha capacidade da bexiga, mas eu sei que dá mais ou menos aqui 40 minutos eu vou eliminar. Então, eu vou programar as minhas idas ao banheiro. Eu vou tomar líquido, né? Eu vou tomar hoje, tomei o café com leite de manhã, o paciente com esclerose múltipla, ou tomou o seu chá de manhã, daqui 40 minutos ele vai para o banheiro. Mesmo sem sentir vontade de ir ao banheiro. Por quê? Porque ele treina isso, ele treina que sempre depois que ele tomou o líquido, ele vai para o banheiro. E isso condiciona o cérebro dele a pensar dessa forma.
E na hora que ele realmente... É igual quando a gente faz treino para criança, que a gente leva, dá a mamadeira, o suquinho para a criança, e vai, quando ela está desfraldando a criança, quem é mãe já sabe que fez muito isso. Aí a gente senta lá no troninho, espera. Por quê? Vai condicionando o cérebro dos pacientes com esclerose múltipla, que aquele momento é a hora da micção. A gente também orienta a adequar a ingesta de líquidos, tá bom? Mas agora eu tenho incontinência urinária devido à esclerose múltipla, eu não vou tomar mais água, muito pelo contrário. A ingesta hídrica aí a gente orienta a consumir bastante. Mas eu vou parar de tomar água? De jeito nenhum. Você só vai, por exemplo, se você sabe que você tem uma consulta, vai sair, tem uma consulta, você não vai tomar 500 ml de água, você vai sair na porta, mal chegar no meio do caminho, já vai querer esvaziar a bexiga, não é? A gente faz uma adequação, toma líquidos durante o dia, tá? Faz essa micção programada, tomei 200 ml de líquido, daqui 40, 50 minutos, vou para o banheiro, para esvaziar toda a bexiga. Deixa esvaziar por completo. Não é para sair correndo. Quando esvaziar a bexiga, é igual a criança, quando a gente vai logo, menina, e sai. Ai, mamãe, ainda tem as gotinhas. Nós também temos as gotinhas. Deixa esvaziar por completo. Relaxa e deixa esvaziar por completo. Em questão também da adequação da ingesta líquida, a gente não orienta os pacientes a tomar líquido à noite, né? A gente pede sempre para tomar até umas 18 horas, se fizer uso de alguma medicação. E, à noite, a gente pede para deixar um copinho de água do lado da cabeceira de cama só para molhar a boca. Por que só molhar a boca? Por quê? Gente, o paciente tem incontinência urinária. Se ele tomar um copão de água às 10 horas da noite, ele vai urinar. Só que imagina só, esse paciente à noite, com dificuldade de deambulação, um quarto escuro, ele vai levantar no susto, já vai sair urinando e vai ter um risco de queda. Então, a gente pede para que não faça ingesta hídrica no período noturno. Faça no período diurno, aí até às 18 horas, é um bom horário para você tomar todos os líquidos que você puder durante o dia. À noite, não. A gente recomenda, como eu trabalho com idosos, a gente também recomenda os idosos não tomarem líquido à noite, porque se toma, gente, imagina, vai encher, né, a bexiga, não vai aguentar e pode ter um risco de queda aí. Aí a gente trabalha a questão da reabilitação do soalho pélvico, tá? Tanto no soalho... Aqui tem, acho que é caneta. Na soalho pélvico é essa região, é esse músculo aqui, a musculatura do soalho pélvico, né, feminino, tá bom? E os músculos aqui do pavimento pélvico, aqui atrás, tá bom? Aí a reabilitação do soalho da pelve. A gente orienta os exercícios de Kegel, né? O fisioterapeuta também ajuda muito, auxilia muito também, porque ele tem formação para isso. Eu sou habilitada para fazer, porque, como eu sou da reabilitação, a minha formação me permitiu eu ter essa oportunidade. Então, faz os exercícios de Kegel. A gente orienta as mulheres, isso fortalece, né, aquela musculatura do assoalho. A gente também orienta, quando for ao banheiro, tem interrupção do jato urinário, né? Vai no banheiro, faz, segura, solta o xixi de novo, a urina, segura, solta de novo o xixi e segura de novo e vai soltando. Isso fortalece o soalho da pelve. A gente também, essa questão de piscar o ânus, né, tá, vulgarmente a gente fala, é o levantador do ânus. Quando a gente faz esse movimento, a gente faz esse exercício, qualquer um de nós pode fazer assistindo televisão, porque fortalece essa musculatura. Tá? As mulheres aí, né, o beijar, os grandes lábios também, né, comprime a vagina e solta, comprime e solta, porque isso fortalece a musculatura do soalho pélvico também. E para os homens, realização da elevação da bolsa escrotal. Então, ele está
sentado, ele pode fazer essa elevação da bolsa escrotal. Tá? Todos os exercícios são orientados. Para as mulheres ainda tem os cones também, que a gente indica para a reabilitação do soalho pélvico, tá bom? Que são os cones que é introduzido dentro da vagina e tem cada cone é um tamanhinho, tá? E aí vai fazendo exercício com esse cone, tá? Para fortalecimento também do soalho pélvico. Eu estou vendo a cara de vocês, eu estou falando coisa grega, porque vocês estão todos assim, olhando para mim meio assustados. É novidade? Né? Que vocês estão me olhando assim, né? E o biofeedback, também que fortalece, né, um aparelhinho que a gente trabalha, né? Eu fiquei 1 ano trabalhando lá no ambulatório de incontinência urinária e a gente utilizava esse aparelhinho de biofeedback para também fortalecimento do soalho pélvico. Tudo isso que eu falei, gente, é para melhora da qualidade de vida. São exercícios que a gente fala para o autocuidado, a gente orienta, a gente pede colaboração aí dos profissionais também, do fisioterapeuta também, que é especialista, né, de fortalecimento também do soalho da pelve. A gente sempre encoraja o autocuidado. Aí outro fator também que acaba impactando na qualidade de vida dos portadores de esclerose múltipla é a questão da sexualidade. Tá? A sexualidade é a necessidade de buscar sensações, bem-estar, afeto, contato e carinho. Tá? Sempre a gente pergunta, quando a gente vai receber os pacientes com esclerose múltipla, como que era antes, né, de receber o diagnóstico? Né? Como que era a sexualidade, a intimidade do casal antes do diagnóstico de esclerose múltipla? Né? Quantas vezes, né, para a gente brincar, quantas vezes fazia? Era diário? Era uma vez por semana? Tinha o carinho? Tinha um afeto? A gente sempre pergunta. Por quê? Como será depois? Porque, às vezes, gente, quando tem a patologia já, a doença já instalada, a pessoa já não tinha, de repente, uma vida sexual tão ativa, né, tão favorecida aí. E quando descobre a doença, gente, não vai virar Superman, gente. Né? O que a gente orienta, se já não fazia antes tanto, com após a doença, vai diminuir. Mas a gente orienta que essa diminuição seja com qualidade. Porque imagina só a pessoa fadigada, cansada. Né? A mulher tem esclerose múltipla e o marido não. Como é que fica? Ela está cansada, mas o marido está 1000 pelo Brasil. E aí? Como é que fica? Né? Como é que é fazer com qualidade? Aqui, no ambulatório que eu ficava, a gente ensinava até as posições, até que são mais adequadas, que tem menos gasto de energia, né? Que fadigam menos. Hoje não será o caso. Tá bom? Mas a gente ensina assim, as posições, né, para o portador de esclerose múltipla, ele fazer menos, né? Deixar por conta do outro. Então, tá. A disfunção sexual na esclerose múltipla, gente, ela é multifatorial. Tá? Engloba fadiga, engloba a diminuição da libido, não é toda hora que está afim, a diminuição da lubrificação, principalmente nas mulheres, a diminuição do orgasmo. Tá? E se tiver algum medicamento associado aí, às vezes um antidepressivo, resseca mais ainda a questão da parede vaginal, a lubrificação vaginal também. Tá? Nos homens, a queixa é a dificuldade de manter a ereção, a dificuldade também de excitar, demora muito mais para chegar no clímax, tá? E os problemas com disfunção vesical, né? Ou às vezes até intestinal, né? Porque às vezes tem medo de fazer, né, da questão do sexo por causa da perda de urina. Né? E aí, às vezes, fica com medo na hora de perder a urina. Isso é super constrangedor, né, gente? Porque é uma coisa assim, imagina, né? Ter tudo isso. Olha
quanta coisa. A gente só falou de problema até agora, né? A gente só listou um monte de coisa, né? É muita coisa. Então, gente, quando a gente fala de sexualidade, a abordagem ela tem que ser multidisciplinar. Tem que entrar médico, enfermeiro, psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta. Tem que entrar todo mundo para ajudar esse paciente, né? Isso é qualidade de vida. Imagina só a orientação de todo mundo, né? Entrar talvez com uma medicação, com uma abordagem de orientação, o psicólogo vendo a questão emocional, tá bom? O terapeuta ocupacional, a questão das adequações também, né? O fisioterapeuta de alguns exercícios. Então, tem que ter uma visão multidisciplinar. A gente orienta o autocuidado na questão da sexualidade, a questão da higiene, né? Sempre quando o portador de esclerose múltipla, né, tiver a questão da fadiga, eu falei, a gente ensina posições que são mais confortáveis, que exigem menos dele, né? A gente solicita que, antes de iniciar o coito, né, ou o ato sexual, esvazie a bexiga para não ter essa questão da perda urinária, para o paciente que já tem esse comprometimento, né, essa incontinência urinária já, esvaziar a bexiga antes. Então, naquele momento, né, não vai tomar um copo de água, não vai tomar vinho, pelo amor de Deus, e nem cerveja, porque aí vai querer esvaziar, né? Então, esvazia antes. Eu falo que é toda uma preparação, gente, é todo um cenário. Então, vai esvaziar a bexiga, naquele momento vai ficar um período um pouquinho sem tomar água, uma horinha antes, né? As posições, eu já falei, tem que ser adequada, a que fadiga menos, tá bom? Deixar os travesseiros aí, a gente fala para o apoio, né? Para ajudar, principalmente as mulheres. E eu sempre falo, qualidade de vida para o prazer na questão da esclerose múltipla. Descobrir novas formas de prazer. Você se redescobre. Sexo, não somente limitado aos genitais, de repente está cansado, tem aí diversas formas de fazer sexo, né? Estimular áreas erógenas associadas às fantasias sexuais, de repente é de um jeito, era de um jeito, mas agora, de repente, vai ter que ser de outro. E vai ter qualidade. E o diálogo, o importante é o diálogo entre os parceiros. Aí eu entro também com a enfermagem, né, na questão do tratamento, né? A avaliação sempre é médica, tá? É sempre o neurologista que avalia, que dá diagnóstico, né? A enfermagem não dá diagnóstico médico. A prescrição do tratamento é feita pelo médico, tá? E a gente tem aí 2 tipos de medicamentos, que são os imunomoduladores, que reduzem atividades inflamatórias e os surtos, e a gente tem os imunossupressores, que reduzem a atividade do sistema imunológico. 2 tipos de medicamento. A enfermagem, ela está muito, quando o médico prescreve, a enfermagem sempre orienta, sempre faz a medicação. Gente, não nego aqui conflito de interesse, é só para saber o nome das medicações, tá? Não ganho nada com isso, só para falar o nome das medicações. A via de administração dos medicamentos, tem o medicamento que é via subcutânea, que são os interferon beta-1 e o interferon beta-1b, tá bom? Que o primeiro ele tem que ser administrado 3 vezes por semana e o outro em dias alternados, tá? E o outro que é diariamente via subcutânea. Tem também a medicação, que também pode ser o interferon beta-1, também que é intramuscular, 1 vez por semana. Tá? Subcutânea, a gente orienta o paciente a forma de administração, rodiziar o local. Na intramuscular, a gente faz. Né? E o endovenoso também, que é a medicação que a enfermagem faz, por exemplo, no caso de surto também, que é o metilprednisolona,
que são os corticoides também, que aí usa de 3 a 5 dias, depende também da avaliação médica. Quem avalia o médico e a gente faz. A gente orienta os efeitos colaterais do uso dessas medicações. Às vezes, pode ter uma questão de dor de cabeça, né, uma cefaleia, uma dor muscular, pode ter febre, fadiga, ou, às vezes, mesmo até o agravamento dos sintomas, tá, com o uso da medicação. A enfermagem orienta que esses sintomas são transitórios, encoraja o tratamento, a não desistir do tratamento, tá? Sempre também comunicar ao médico qualquer alteração, de repente fez uso da medicação, está tão mal, a gente pede para comunicar ao médico, e sempre orienta o retorno com o médico. E é isso aí.